Olá, eu sou Adriana Trevisan, analista comportamental, e te ajudo a desvendar quais são os pontos cegos que estão travando seus resultados, seja na vida pessoal como na profissional. Eu gravei um vídeo sobre a procrastinação e fiz alguns posts, porque a procrastinação é um ponto cego real e independe do tipo de perfil comportamental. Mas como cada perfil tem uma tendência a procrastinar de maneira diferente, vale dar uma olhada nos posts a fim de se identificar e de repente se impulsionar a minimizar o modo procrastinatório. Eu tô voltando aqui com esse assunto porque eu recebi muitas mensagens falando que dá a impressão de que eu nunca procrastino, porque eu tenho uma empresa, 2 filhos pequenos e ainda me dedico à análise comportamental. E pedindo dicas de como colocar os projetos em movimento. A verdade é que eu tenho o perfil do executor e o do comunicador na predominância. Daí que meu executor sempre quer fazer rápido. Tudo aquilo que demora, de fato, me desanima. Assim como o perfil do comunicador não tem foco e organização. Eu vou compartilhar aqui 2 técnicas que eu uso para gerir meu tempo e manter o foco. Porém, é muito importante dizer que, independentemente do seu tipo de perfil predominante, tem um recurso que você precisa se utilizar, que é o comprometimento. Esse comprometimento, ele tem que doer. Se ele não doer, você simplesmente não vai se colocar em movimento. A dor da consequência de não fazer tal coisa tem que ser maior que a dor de fazer naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Eu falei no vídeo anterior que a gente tem o sistema neocórtex do cérebro, que é o sistema racional, e a gente tem o sistema límbico, que é o emocional. O sistema límbico, ele é mais forte porque ele está relacionado com a nossa sobrevivência. É o sistema que quer poupar a energia. Daí que se você falar para mim agora, vai lá e ergue aquele carro, por exemplo, eu vou responder que eu não consigo e que é impossível fazer isso. Porém, eu tô dando esse exemplo aqui porque eu li uma história no Facebook de uma mulher que levantou um carro de 1.500 quilos para o filho sair de baixo. Ele estava consertando o carro, o macaco arriou e o carro caiu em cima dele. Ela nem pensou, ela simplesmente foi lá e ergueu o carro. Uma mulher de 51 anos, sem preparo físico especial para isso. Ou seja, a dor de ver o filho debaixo do carro é maior que a dor de carregar 1.500 quilos. A solução, ela está no comprometimento. Foca na dor da consequência de não fazer, porque a dor de fazer momentânea passa, mas os benefícios ficam. Tem um texto que eu leio, releio e não me canso, que é de um filósofo alemão, Goethe, que chama O Poder do Comprometimento. Eu vou ler. Ele fala assim: enquanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação, a possibilidade de recuar e sempre a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas. No momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa ocorre para nos ajudar, que em outras circunstâncias nunca teriam acontecido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor como resultado da decisão. Todas formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar no seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si o poder, o gênio e a magia. Nós precisamos nos comprometer e ter a coragem de fazer. Esses dias eu postei uma foto na academia. A gente posta a foto na academia como se fosse um troféu. E Daí uma pessoa respondeu ao post dizendo assim:
Um dia eu serei empresária e poderei ir à academia às 8 da manhã. Porque agora eu tô indo pro trabalho no trânsito. E aí eu respondi, quando isso vai acontecer? O que você tem feito para que isso aconteça? Isso porque quando eu era CLT, e nada de errado em ser CLT, eu sou muito grata por esse período na minha vida, eu trabalhava para minha empresa de madrugada. A dor de ser CLT era maior que a dor de trabalhar de madrugada. Essa é a ideia. A pessoa não me respondeu. Talvez ela não tenha um planejamento. Eu espero que ela assista esse vídeo e talvez faça um. Bom, exemplos dados para facilitar a compreensão das teorias, vamos à prática. Por onde começar? A gestão do tempo é fundamental. E eu uso a técnica do Christian Barbosa da Tríade do Tempo. Se você tiver a possibilidade, a disponibilidade, leia o livro, porque ele é maravilhoso. Agora, se você não tem foco para ler o livro, ou se sua vida está super bagunçada e você acha que não vai ter tempo, eu vou dar uma resumida aqui. Ele divide o tempo em 3 esferas que ilustram a forma como você utiliza o seu tempo. A esfera das tarefas importantes, das urgentes e das circunstanciais. As tarefas urgentes são aquelas que normalmente surgem ao longo do dia e você tem que parar de fazer o que você está fazendo para cuidar delas. E se você não tiver uma profissão em que as urgências são previstas e rotineiras, como um médico plantonista de pronto-socorro, essa atividade muito provavelmente ela foi importante um dia, porém ela não foi tratada no tempo da importância e aí ela virou uma urgência, ela virou uma tarefa urgente. Por exemplo, eu demorei 3 anos para mandar fazer o álbum de fotografia do Miguel de 1 aninho, ou seja, do aniversário de 1 aninho. Ou seja, era importante ter mandado fazer. E aí, quando ele estava com 3 aninhos, isso virou uma urgência, porque em algum momento ele ia reconhecer que o irmão tinha um álbum e ele não. Daí existem 3 dicas para a gente sair desse modo de urgência. A primeira é planejar. Quando a gente não planeja, fatalmente a gente deixa para a última hora. É o IR que eu entrego no último dia. E aí depois eu fico sofrendo. A segunda é aprender a dizer não. Eu não consigo dizer não. Aquela tarefa que eu estava fazendo no tempo da importância, ela vira uma urgência lá na frente. E aí a terceira seria delegar. Então, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não percebe que existem pessoas ao nosso redor disponíveis e até melhores habilitadas do que nós para a execução de determinadas tarefas. Então, vale parar para pensar se a gente não está ocupando esse espaço. As tarefas circunstanciais são aquelas que roubam o seu tempo sem que você perceba. Ou por fatores externos, você é levado a fazer aquilo por algum motivo, ou por um hábito que você já tem estabelecido na sua rotina. São tarefas que não agregam valor nenhum para você. Por exemplo, um papo mais alongado num cafezinho, o tempo que você perde nas redes sociais fuçando a vida dos outros, e até mesmo uma reunião desnecessária, né, no trabalho, por exemplo. Já as tarefas importantes são aquelas que geram resultado para você na sua vida. São tarefas que estão relacionadas ou com o nosso físico, ou com o nosso emocional, ou com o nosso mental, ou com o nosso espiritual. Então, por exemplo, atividade física, um hobby, uma meditação, uma oração, o tempo que você passa com a sua família, o tempo que você dedica se dedicando para a realização de um sonho. São aquelas tarefas que fazem você se sentir vivo, que te trazem um bem-estar. A ideia não é extinguir as tarefas circunstanciais e as urgências. Elas sempre vão existir. Mas sim usar mais tempo nas tarefas importantes, seguidas das urgentes e das circunstanciais. Essa é a primeira reflexão do livro. Existe um teste em PDF, se você quiser me manda uma mensagem que eu te envio esse teste. Ele é autoexplicativo, muito simples e você consegue enxergar em percentual o quanto que você está gastando de tempo em cada uma dessas esferas. A metodologia da tríade, ela é representada por uma estrela de 5 pontas.
cada uma dessas pontas representa uma etapa desse processo. A primeira etapa é a ponta da identidade, do autoconhecimento, e é a etapa mais importante. É quando você se localiza e localiza as pessoas que dão sentido à sua vida. Quando você se imagina velhinho lá no final da vida, que legado você deixou para essas pessoas e para o mundo? Você se utilizou de todos os recursos, de todos os talentos que Deus te disponibilizou? É quando a gente faz essa dor ser maior do que qualquer outra dor momentânea, com a consciência de que a momentânea passa, mas os benefícios dela ficam. E aqui eu preciso recomendar fortemente que você faça o seu mapeamento comportamental, porque ele traz uma clareza incrível, se você estiver receptivo, de quais são os seus pontos cegos. E aí isso favorece demais que você se coloque em ação. A segunda ponta da estrela são as metas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. A Alice no País das Maravilhas. Sabendo quem você é e onde você quer chegar, fica mais fácil estabelecer metas. As metas, elas também direcionam as suas atitudes. Elas devem funcionar como um filtro do tempo gasto, gerando a reflexão se tal atividade está em concordância com o seu objetivo principal ou não. E não estando, você já cuida de eliminar. A terceira ponta é o planejamento. O planejamento é o mapa do tesouro. Sem o mapa, você não chega no tesouro. Você precisa saber qual é o caminho a ser percorrido para chegar naquele tesouro. O planejamento, ele deve ser feito com data inicial e com data final. E essas datas devem ser cumpridas rigorosamente. É muito importante que você distribua as ações dentro desse prazo e que você não elasteça esse prazo final. A gente tem uma tendência a elastecer o prazo final porque a gente não encontrou condições perfeitas para a execução dessas tarefas ao longo desse período, mas é importante que esse prazo final seja respeitado e que você execute ainda que as condições não estejam perfeitas, porque senão muito provavelmente você vai cair de novo no ciclo procrastinatório. A quarta ponta é a da organização. Começa a organizar o espaço físico. Então, organiza o objeto, organiza a casa, joga fora aquilo que você não usa, joga fora aquilo que está quebrado, arruma as pastas dentro do computador. Quando o ambiente está limpo e organizado, você registra uma quantidade menor ou uma quantidade melhor de informações que estão indo para o teu cérebro e automaticamente a tua mente fica mais organizada. A quinta ponta é a da execução. É aqui que tudo acontece. Nessa fase, a gente costuma cometer um erro clássico, que é de fazer uma lista enorme de tudo que a gente tem para fazer e executando aleatoriamente, dando check naquilo que a gente fez. E normalmente a gente faz aquilo que é mais fácil. Daí, antes da conclusão de metade dessa lista, a gente já desistiu dela e as coisas continuam por fazer. E aqui eu vou fazer um parênteses de como que eu oriento em programa de desenvolvimento individual a fazer esse planejamento com base nesses conceitos da tríade do tempo. O primeiro passo é sim você listar todas as suas atividades. As atividades que você faz costumeiramente, também as atividades que você gostaria de incluir na tua rotina. Então eu quero fazer um curso de inglês, eu quero tocar violino, eu quero iniciar uma atividade física, me dedicar mais à minha família. Enfim, você vai listar tudo aquilo que você faz no dia a dia e aquilo que você precisa fazer no dia a dia que você não está encontrando tempo. A orientação é que você liste essas tarefas por pelo menos 3 dias para que você não esqueça nenhuma delas. Daí você vai classificar essas tarefas em importante, urgente e circunstancial. A ideia é reduzir o máximo possível as urgentes em primeiro lugar e cuidar das tarefas importantes para que elas sejam realizadas no tempo da importância e não virem novas urgências. Daí,
você vai começar a colocá-las na sua agenda sendo flexível. Você nunca vai ocupar 100% do tempo da tua agenda, justamente para que tenha espaço para que essas urgências que possam vir a acontecer sejam acomodadas dentro dessa agenda. E aí surgiu uma urgência tamanha que ocupe o espaço da urgência daquele dia, você vai ter espaço no dia seguinte para transferir aquela atividade. Bom, tarefas listadas, classificadas e agendadas, a gente ainda pode se deparar com outro problema de execução. É quando a gente agendou uma tarefa que de repente demora 2 horas para ser executada, e aí quando a gente vai executar, por conta do longo tempo de execução ou da complexidade dela, a gente não consegue concluir, se frustra e desiste muitas vezes do projeto que envolvia a execução daquela tarefa. O nosso cérebro, ele vai acostumando com aquele fracasso e a gente pode se deparar com uma situação mais grave em que a gente nem inicia aquela tarefa, mesmo ele estando na agenda e mesmo a gente tendo tempo hábil de execução. Para ajudar nessa situação, tem uma técnica, que é a técnica do pomodoro. Pomodoro de tomate mesmo, aquele tomatinho cronômetro de cozinha. E a ideia é que você fragmente essas tarefas que são mais demoradas ou mais complexas. Então você vai pegar um cronômetro, não precisa necessariamente ser o tomate, e você vai programar ele para 25 minutos. Então você vai iniciar a tarefa e vai manter o foco por 25 minutos, não 2 horas. Isso ajuda muito o teu cérebro, nem mais e nem menos que 25 minutos. Após esse período de 25 minutos, que equivale a um pomodoro classificado na técnica, você vai pausar por 5 minutos. Nessa pausa, você vai tomar um café, uma água, vai caminhar, vai alongar e vai voltar para a execução de mais um pomodoro, mais 25 minutos. Após mais 5 minutos. Após cada pomodoro de 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Porém, após 4 pomodoros de 25 minutos, você vai fazer uma pausa maior, que pode ir de 15 a 30 minutos. Você que vai escolher. O melhor dessa história é que você curta a sensação da realização desses períodos de execução de tarefa, que você curta o processo de execução e de conquista de resultado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e me conta o resultado depois.